Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje estou vestido de uma forma um pouco diferente, parecendo um pastor de igreja, é verdade. Estou indo a um casamento de um grande amigo aí, policial federal, né? Olha só, hoje, e não estou vestindo aqui o nosso manto do Quartel-General, né? Aquela camisa azul que vocês já conhecem muito há muito tempo. Olha só o manto, beleza? Então, pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o coronavírus nos estabelecimentos penais, nos estabelecimentos prisionais. É um assunto interessante para a prova de redação. Para a prova de redação. Para a prova objetiva, acredito que não. Pode ser cobrado? Sim, assistência à saúde dos presos, alguma coisa ali, pode sim, mas bem tranquilo. Olha só, aqui nós temos várias informações que enriquecerão bastante a nossa redação. Vamos a ela. Nós temos o seguinte, que esse caso foi um caso que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que em uma determinada liminar deferida às informações que foram aqui prestadas pela Defensoria Pública, um habeas corpus coletivo. Vamos falar bem devagar a respeito disso. Olha só, nós temos que há uma recomendação, a recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Nessa recomendação, nós temos diversas considerações, né, falando sobre o caos que existe, que vivemos na saúde pública, o caos que pode ser instaurado nos estabelecimentos penais. E aí, preocupando-se com isso, o CNJ escreveu essas recomendações. Para quê? Para que os juízes do Brasil tomem diversas ações preventivas para o caos, o colapso não ser instaurado, não acontecer. Perfeito? Então, só que nós temos que essas são recomendações. São recomendações. Mas acontece o seguinte, vamos lá, vamos bem devagar aqui. Nós temos que a Defensoria Pública da União, bom, vamos começar lá, vou mudar aqui a sequência das nossas informações. Nós temos aqui a emergência em saúde pública. Esses termos devem estar contidos na sua redação, caso venha esse assunto. Nós temos aqui que nós sabemos que os presídios, eles têm situações de insalubridade, de superlotação, né, de não prestação das assistências, da assistência material lá prevista na Lei de Execução Penal, por exemplo, né, não há alimentação adequada, não há vestuário adequado, não há prestação ali, entrega de kits de higiene para os presos em diversos estabelecimentos do Brasil. Então o que acontece? Nós temos aqui já nesse tópico, nós temos já a necessidade de que os estabelecimentos eles se adaptem, porque se eles não se adaptarem, aí virá uma informação aqui que a possibilidade de os presos eles pegarem o beco, né? Assim que fala aqui no Nordeste, em alguns estados. Né? Então o que acontece? Presídios, questão de salubridade e a necessidade de utilização de EPIs, equipamento de proteção individual, máscaras, né, álcool em gel para os presos no pátio de banho de sol, enfim. Nós temos aqui uma triagem mais rigorosa dos presos que estão ingressando no estabelecimento penal, muito interessante para verificar, deixar em uma quarentena aquele preso, né, verificar se ele apresenta sinais, fazer os testes para verificar se ele tem ou não Covid, porque ele pode ser trazido de um estabelecimento que estava caótica a situação, e aí ele vir para um estabelecimento tranquilo e aí infectar os demais presos, né, propagar aí a doença. E temos também aqui a necessidade de, se houver caso confirmado, de haver o quê? O isolamento daquele preso. Nós temos aí a recomendação 62 de 2020 do CNJ, né, trazendo diversas considerações, diversas medidas que poderão ser adotadas aí pelo Poder Judiciário brasileiro para que o caos não seja instaurado. Só que acontece o seguinte, diversas medidas não foram tomadas pelo Estado brasileiro.
Sim, porque sabemos que o sistema penitenciário brasileiro não tem estrutura para diversas assistências, para segurança, inclusive, né? Pontos relacionados à segurança, prestação de assistência, inclusive assistência médica, né? Vocês sabem lá que dentre as assistências da Lei de Execução Penal temos assistência à saúde, assistência material, lá do vestuário, da alimentação, e também temos assistência à saúde. Não temos sequer médico nas unidades prisionais, ok? Então, recomendação 62/2020 é interessante que vocês leiam. E aí, não sendo observadas essas medidas de prevenção, a Defensoria Pública da União impetrou o quê? Um habeas corpus coletivo. Né? Hoje, tanto o STJ quanto o STF admitem o que? A impetração desse habeas corpus coletivo. Né? Porque sabemos, por economia processual, né? E celeridade também, para não serem julgadas diversas ações iguais, aí é julgado um habeas corpus, né? Contendo diversas pessoas ali dentro, pacientes, e aí é julgado de uma vez só, né? Economia processual. Perfeito? Então, a Defensoria Pública impetrou esse habeas corpus coletivo, né? E considerando o quê? Considerando que havia nos estabelecimentos penais o quê? Presos em situação de grupo de risco, que estão submetidos a uma questão de superlotação. Mas será que todos os presos serão beneficiados por esse habeas corpus coletivo? Negativo. Nós temos aí, por exemplo, aqueles que estão em grupo de risco, que estão em estabelecimento que há questão de superlotação, que não cometeram crimes com violência ou crimes com grave ameaça, e ainda que esse grupo de risco, que ele ser do grupo de risco, deve haver um parecer médico ali confirmando que realmente aquele preso é do grupo de risco. Mas ainda temos mais informações do que essa. Temos que, por exemplo, apesar de ele estar em um estabelecimento que há uma superlotação, há atendimento médico, há medidas preventivas, há também ausência de casos. Então, são uma série de informações que são consideradas. Vamos chegar lá, já já. Olha só, então, aquele preso do grupo de risco que está submetido a um estabelecimento de superlotação e que não cometeu o crime com violência ou grave ameaça, ele pode ser beneficiado por esse habeas corpus coletivo. Beleza? Só que esse habeas corpus coletivo, ele tem a intenção de fazer o quê? Olha só, de proporcionar a liberdade provisória àquele preso ou o quê? A prisão domiciliar. Lembre-se que nessa situação aqui que temos no julgado daqueles crimes, daqueles presos que estão lá no regime semiaberto, e para eles terem o quê? Uma progressão antecipada para o regime aberto. Além dessas informações aqui que devem ser obedecidas, que ele tenha 120 dias ou menos para progressão, para essa progressão antecipada. Então, faltando aí aproximadamente 4 meses, vamos colocar 4 meses, né, 4 meses, nós temos aí a possibilidade de antecipar essa progressão. 4 meses lá fala 120 dias realmente, beleza? Então há essa possibilidade de progressão antecipada. Liberdade provisória ou progressão antecipada do semiaberto para o aberto, aqui considerando a prisão domiciliar regime aberto. Lembram disso? Bizu interessante. Nós temos lá previsto no artigo 117, se não me falha a memória, da Lei de Execução Penal. Beleza? Vamos continuar. Nós temos aqui que pode tudo isso acontecer, beleza? Isso tudo pode acontecer. Né? Se ele for do grupo de risco, superlotação, sem violência ou grave ameaça, haver essa prisão domiciliar ou liberdade provisória. Mas, olha só, se no estabelecimento que ele estiver houver ausência de casos, tivermos ausência de casos, ou tiver, aqui é cumulativo, e tivermos atendimento médico,
e tivermos também medidas preventivas, álcool em gel, máscara, enfim, né, a possibilidade de distanciamento dos presos ali, aí já estaremos fora da questão da superlotação, né? E se também a colocação daquele preso, na progressão antecipada, na liberdade provisória, ela ferir a segurança pública, né? Então não vai acontecer essas duas situações aqui, essa progressão antecipada e também aqui a liberdade provisória, beleza? Então, há possibilidade? Há, mas se acontecer isso, não teremos essas situações aqui, beleza? Então, repetindo tudo isso aí, né? A Defensoria Pública, deixa eu afastar aqui para vocês enquanto eu vou falando, a Defensoria Pública, ela impetrou um habeas corpus coletivo, né, considerando que nos estabelecimentos, tirem print da tela, nos estabelecimentos havia presos de grupo de risco, né, óbvio que ser do grupo de risco deve haver um parecer médico, que esses presos, eles tinham cometido crimes leves, vamos colocar assim, e aí a Defensoria Pública, vou impetrar esse habeas corpus para poder antecipar a pena, para poder antecipar a progressão do regime ou para colocá-los em liberdade provisória. Beleza? Respeitando essa recomendação 60/2020, de 2020. Perfeito? Aí, se houver alguma dessas situações aqui, não teremos. Ponto final. Aí o STF, considerando todo esse contexto aqui, esse habeas corpus coletivo aqui impetrado pela DPU, o STF fala o seguinte, realmente vou conceder, vou deferir essa liminar, vou deferir a liminar para realmente poder acontecer isso se o Estado for omisso. Se o Estado for omisso. Né? Temos lá, inclusive no Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, o estado das coisas inconstitucional. Estado inconstitucional das coisas. Então, que é uma omissão do aparelho estatal, que faz com que exista um conjunto de desrespeitos aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e aqui considerados os direitos fundamentais do preso, perfeito? Então, prestem muita atenção a esse quadro aí muito interessante, ok? Muito obrigado pela audiência, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.